Olá, colaborador! Bem-vindo ao curso de Integração de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo GNC. Aqui conheceremos um pouco da empresa, sua missão, valores, normativas internas e principais normas legais de saúde e segurança do trabalho atendidas em nosso dia a dia. Seja bem-vindo e aproveite nosso vídeo de integração. O objetivo desta palestra é trazer de maneira conceitual e facilitada informações referentes aos riscos ambientais e suas formas de avaliação e controle. Há alguns anos, os equipamentos de proteção mais conhecidos nas empresas eram o álcool, no Brasil a cachaça, na Alemanha a cerveja, na Rússia a vodka e assim por diante. Os investimentos em saúde e segurança eram praticamente zero, pois seus benefícios ainda não eram conhecidos. Hoje esse panorama mudou. As empresas já entendem que fazendo investimentos em saúde e segurança do trabalho, existe um retorno do investimento. Veremos nesse treinamento definições e conceitos dos riscos ambientais, controle dos riscos ambientais, equipamentos de proteção individual, obrigações do trabalhador, avaliação de riscos ambientais, consequência de exposição aos riscos ambientais, competência dos órgãos públicos, riscos ambientais físicos, ruído, vibrações, radiação ionizante, radiação não ionizante, temperaturas extremas, pressões anormais e umidade. Lembrando que em nossos ambientes de trabalho há muita incidência de ruídos e para o pessoal que faz atividade de soldagem com funilaria, a radiação não ionizante proveniente da solda de metais. Riscos químicos: poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores e produtos químicos em geral, que possam ser absorvidos pelo organismo através da pele, ingestão ou inalação. Lembrando que as atividades de serviços gerais têm exposições a poeiras, assim como os preparadores de pintura, que fazem o lixamento das superfícies. Quem trabalha com solda de metais está exposto a fumos metálicos. Quem trabalha com pintura está exposto a névoas. Quem faz utilização de combustíveis para abastecimento dos veículos está exposto a gases e vapores. Nesse caso, os vapores orgânicos derivados de hidrocarbonetos. Temos também a utilização de produtos de limpeza, que são considerados químicos e precisam ser manuseados de forma adequada. Temos também os riscos biológicos, com exposição a vírus, bactérias, fungos, protozoários e parasitas, a incidência de agentes biológicos, sobretudo na limpeza dos ambientes, como sanitários e afins. Temos os riscos ergonômicos, como esforços físicos intensos, levantamento e transporte manual de cargas, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos de trabalho, trabalhos de turno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade e exigência de postura inadequada. Lembrando que um dos principais motivos de afastamento no Brasil hoje são afastamentos relacionados ao CID-F e aos transtornos psicossociais. Avaliação de riscos relacionados aos fatores cognitivos,
devem estar consignados nas análises ergonômicas do trabalho. Por fim, temos os riscos de acidentes ou riscos mecânicos, como probabilidade de incêndio ou explosão, piso escorregadio, armazenamento ou arranjo físico inadequado, que é simplesmente a organização dos ambientes de trabalho, ferramentas defeituosas, máquinas defeituosas ou sem proteção, animais peçonhentos e outras situações de risco, como queda, ser atingido por algum objeto, que possam acarretar acidentes mecânicos. A CIPA é um instrumento que os trabalhadores dispõem para tratar da prevenção de acidentes do trabalho, das condições do ambiente do trabalho e de todos os aspectos que afetam sua saúde e segurança. A CIPA é regulamentada pela CLT nos artigos 162 ao 165 e pela norma regulamentadora número 5 do Ministério do Trabalho e Emprego, contida na Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, baixada pelo Ministério do Trabalho, que hoje é Secretaria do Trabalho e Emprego. Atribuições da CIPA: identificar os riscos dos processos de trabalho e elaborar o mapa de riscos com a participação do maior número de trabalhadores possível, com assessoria do setor de segurança do trabalho nas unidades em que houver. Elaborar plano de trabalho que possibilite ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho. Participar da implementação e do controle de qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho. Realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Temos aqui um exemplo de como deve ser o mapa de risco da empresa. Deve existir o controle de gradação do risco entre pequeno, médio e grande, um layout dos ambientes de trabalho, a definição do que temos nos ambientes de trabalho, a definição de riscos do ambiente de trabalho, lembrando que esses riscos devem ser os riscos percebidos pelos colaboradores, pelos trabalhadores e a quantidade de trabalhadores expostos àqueles riscos. EPI, Equipamento de Proteção Individual. Considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção dos riscos susceptíveis de ameaçar a segurança e saúde do trabalhador. Por que produto? Porque hoje existem cremes de proteção que são considerados equipamentos de proteção individual e não chegam a ser bem um dispositivo. São cremes considerados luvas químicas que repelem determinados agentes químicos. Erroneamente, algumas empresas tratam os equipamentos de proteção como custo, sem recordar que o simples uso desses equipamentos podem trazer economias à empresa de diversas formas distintas, tais quais custos com indenizações trabalhistas, custos com impostos, grande déficit da Previdência Social, custos com perda de produção, custos com requalificação profissional e o tempo perdido quando a produção é interrompida. Cabe ao empregador adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, fornecer ao trabalhador somente o EPI aprovado por órgão nacional competente, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação dos EPIs, substituir imediatamente os EPIs quando danificados ou extraviados, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica dos equipamentos, ainda registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros ou fichas ou ainda sistemas eletrônicos, e exigir o uso de todos os trabalhadores expostos a riscos. Como exigir o uso do EPI? Sensibilizando os colaboradores através de treinamentos e palestras e realizando inspeções periódicas para acompanhamento da utilização dos equipamentos, sinalizando os locais de uso obrigatório dos EPIs e ainda fornecendo o EPI adequado a cada atividade. Esses são exemplos de placas de sinalização que devem ser obedecidos e respeitados por todos os colaboradores. Esse é um modelo de ficha de EPI que deve ser preenchido cuidadosamente e guardado no almoxarifado da empresa para que fique disponível para qualquer perícia judicial ou fiscalização. Existe ainda termo de compromisso que todos os colaboradores devem assinar e que está presente na ficha de EPI. Nesse termo está escrito: declaro que recebi orientação sobre o uso correto do EPI,
fornecido pela empresa e que estou ciente da legislação abaixo, comprometendo-me a cumpri-la. Essa legislação, contida na Portaria 3.214, no item 1.7, no item 6.7.1 da norma regulamentadora número 6, que diz que o colaborador deve utilizar o EPI fornecido pelo empregador, utilizá-lo apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizar-se por sua guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso e que ainda constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto no item 1.8.1 da norma regulamentadora número 1. Lembrando que a não utilização de equipamentos de proteção individual é passível de sanções disciplinares da empresa. Comportamento seguro, grupo GNC, programa Abrace. A. Quando utilizar as escadas, agarre o corrimão. B. Não ande com as mãos nos bolsos. R. Ao atravessar a rua, sempre utilize a faixa de pedestres. A. Novamente, faça o yoshi-yoshi antes de atravessar as ruas. Olhe para ambos os lados. C. Enquanto estiver andando, não utilize o celular. Priorização das ações de saúde e segurança do trabalho. Estão priorizadas as medidas administrativas, com controle nas fontes de risco, como eliminar as fontes de risco, isolar, conter, enclausurar essas fontes, modificar o processo de produção, incluir métodos automáticos de trabalho e etc. Temos a segunda etapa da priorização das ações, que são os equipamentos de proteção coletiva, que fazem o controle na trajetória, como verificação geral para diluir contaminantes, barreiras de proteção, telas de proteção, linhas de vida, dentre outros. E temos a última etapa, que é a utilização dos equipamentos de proteção individual, que é o controle realizado diretamente no trabalhador. Protetor auditivo para trabalhadores expostos a ruído, óculos de segurança, luvas de proteção, capacetes e etc. No grupo GNC existe um estudo de risco denominado Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que analisam riscos físicos, químicos e biológicos determinados pelo mapeamento de todos os riscos envolvendo todas as funções e atividades desenvolvidas nas empresas. Lembrando que esse mapeamento é baseado em grupos homogêneos de exposição e a partir do estudo dos riscos comuns a esses grupos de exposição, são determinadas medidas administrativas e medidas de engenharia, como a adoção de equipamentos de proteção coletiva e individuais. A partir da análise desses riscos descritos no PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, nasce o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, também conhecido como PCMSO, que nada mais é do que uma avaliação médica dos riscos a que cada colaborador estará exposto e a determinação de exames ocupacionais para controle biológico da exposição a esses riscos. Então, o PCMSO possui exames por função, programas de promoção da saúde e periodicidade de avaliação com atestados de saúde ocupacional. Os exames ocupacionais são de 5 tipos. Existem os admissionais, os periódicos, os exames de retorno ao trabalho, os demissionais e os exames de mudança de função. Existe na GNC um rigoroso processo de investigação de acidentes e emissão de comunicados de acidente de trabalho. O acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Existem também sanções disciplinares previstas pelo grupo GNC em caso de não atendimento aos requisitos de saúde e segurança do trabalho. Lembrando que o objetivo da empresa, em casos de adoção de sanções disciplinares, não é unicamente punir o trabalhador, é fazer com que os procedimentos de saúde e segurança sejam cumpridos e respeitados no dia a dia. Existem procedimentos para operações de máquinas e equipamentos, trabalhos envolvendo eletricidade, trabalhos em altura,
trabalhos operacionais nas oficinas mecânicas e serviços gerais e atividades de serviços gerais. Em caso de atividades não rotineiras, deve ser feita análise preliminar de risco e em caso de trabalho em espaço confinado, deve ser emitida permissão de entrada e trabalho em espaço confinado. Todo produto químico utilizado no grupo GNC deve possuir ficha de informação de segurança do produto químico, também conhecida como FISPIC, e todos os colaboradores que manuseiam os produtos químicos devem possuir conhecimento sobre os requisitos abordados pela FISPIC. O grupo GNC possui Manual de Saúde e Segurança do Trabalho, que visa atendimento à legislação, às normas regulamentadoras e instruções normativas da Previdência Social, a elaboração de procedimentos, forma de execução, responsáveis e prazos, a capacitação de toda a equipe de trabalho, a geração de indicadores de desempenho, o cumprimento do programa de acidente de trabalho e todas as avaliações de desempenho, com geração de indicadores. Tem o objetivo de contribuir para dar uma maior produtividade pela melhoria das condições de saúde e segurança, prevenir acidentes de trabalho, reduzir prejuízos com multas, embargos e indenizações, reduzir a alíquota do FAP e incentivar a melhoria contínua dos processos produtivos. Imagine um mundo sem regras, as ruas sem sinalização de trânsito, os crimes sem leis para punições e o trabalho sem a segurança. Vamos falar agora sobre a prevenção e combate a incêndio. Para tanto, precisamos entender o funcionamento do fogo e, consequentemente, dos incêndios. O fogo é o resultado da reação química da oxidação da matéria, desprendendo energia em forma de luz e calor, dando origem ao que conhecemos como combustão. O mesmo está fundamentado em 4 elementos principais: o combustível, o comburente, o calor e a reação química em cadeia. O incêndio é o fogo fora de controle. Métodos de extinção. Como debelar o fogo? Para se extinguir o fogo, basta atuar de forma a diminuir ou até mesmo eliminar uma das partes que formam o tetraedro do fogo, desequilibrando a considerada faixa ideal, onde todos os 4 fatores que juntos geram combustão estão em quantidade suficiente para iniciar ou manter o fogo. Para o combustível, fazemos a retirada de material ou corte de combustível. Para o comburente, fazemos o abafamento, eliminando a adução de oxigênio na mistura. Para a fonte ignitora e calor, realizamos o resfriamento. Para a reação química em cadeia, realizamos a quebra química. Agentes extintores. Se tratam de substâncias químicas sólidas, líquidas ou gasosas que são utilizadas na extinção de um incêndio. Os principais e mais conhecidos são água pressurizada, espuma química, gás carbônico, pó químico e pó químico ABC. Instruções em caso de incêndio. Mantenha a calma, evitando o pânico, correrias e gritarias. Acione o corpo de bombeiros no telefone 193. Siga todas as instruções da brigada de emergência identificada com o boné vermelho. Feche todas as portas e janelas, confinando o local do sinistro. Isole os materiais combustíveis e proteja os equipamentos, desligando o quadro de luz ou o equipamento da tomada. Não corra nem salte, evite quedas. As quedas elas podem ser fatais. Com queimaduras ou asfixias, a pessoa ainda pode se salvar. Procure sair dos lugares onde haja muita fumaça. Mantenha-se sempre agachado, bem próximo ao chão, onde o calor é menor e ainda existe oxigênio. No caso de ter que atravessar uma barreira de fogo, molhe todo o corpo, roupas e sapatos. Encharque uma cortina e enrole-se nela. Molhe um lenço e amarre-o junto à boca e ao nariz e atravesse o mais rápido que puder. Se suas roupas se incendiarem, jogue-se no chão e role lentamente. Elas se apagarão por abafamento. Seja qual for a emergência, nunca utilize os elevadores. Vamos agora conhecer os benefícios dos alongamentos. Eles melhoram a sua postura, aumentam a flexibilidade,
permitem movimentos mais amplos, ajudam no relaxamento e ativam a circulação sanguínea. Vamos lá? Venha comigo fazer esses pequenos alongamentos que vão fazer o seu dia muito melhor. Sejam bem-vindos ao grupo GNC.